As 5 Sementes de Laranja, de Arthur Conan Doyle, entregue a você em formato de audiolivro por Aventuras Audíveis. Quando olho minhas anotações e registros dos casos de Sherlock Holmes entre os anos de 82 e 90, deparo-me com tantos que apresentam imagens estranhas e características interessantes que não é fácil saber qual escolher e qual abandonar. Alguns, porém, já ganharam publicidade através dos jornais, e outros não ofereceram campo para aquelas qualidades peculiares que meu amigo possuía em tão alto grau, e que é o objetivo destes artigos ilustrar. Alguns também confundiram sua habilidade analítica e seriam, como narrativas, começos sem fim, enquanto outros foram apenas parcialmente esclarecidos e têm suas explicações fundamentadas mais em conjecturas e suposições do que naquela prova lógica absoluta que foi tão querido para ele. Há, no entanto, um destes últimos que foi tão notável nos seus detalhes e tão surpreendente nos seus resultados que me sinto tentado a dar-lhe algum relato, apesar do facto de haver pontos relacionados com ele que nunca existiram. E provavelmente nunca será totalmente esclarecido. O ano de 87 forneceu-nos uma longa série de casos de maior ou menor interesse, dos quais conservo os registros. Entre os meus títulos nestes 12 meses encontro um relato da aventura da Câmara Paradol, da Sociedade Mendicante Amadora, que mantinha um clube luxuoso na abóbada inferior de um armazém de móveis, dos factos relacionados com a perda dos britânicos Barker Soap e Anderson, das aventuras singulares dos Gracie Pattersons na ilha de Ufa, e finalmente do caso de envenenamento Camberwell. Neste último caso, como podemos recordar, Sherlock Holmes conseguiu, ao dar corda ao relógio do morto, provar que este tinha sido dado corda 2 horas antes e que, portanto, o falecido tinha ido para a cama nesse período, uma dedução que foi da maior importância para o esclarecimento do caso. Posso esboçar tudo isso em alguma data futura, mas nenhum deles apresenta características tão singulares quanto o estranho conjunto de circunstâncias que agora tomo a pena para descrever. Foi nos últimos dias de setembro e os vendavais equinociais começaram com violência excepcional. Durante todo o dia o vento gritou e a chuva bateu nas janelas, de modo que mesmo aqui, no coração da grande Londres feita à mão, fomos forçados a afastar a mente por um instante da rotina da vida e a reconhecer a presença de aquelas grandes forças elementais que gritam contra a humanidade através das grades de sua civilização, como feras indomáveis numa jaula. À medida que a noite chegava, a tempestade ficava mais forte, e o vento chorava e soluçava como uma criança na chaminé. Sherlock Holmes sentou-se mal-humorado a um lado da lareira, indexando seus registros de crimes, enquanto eu, do outro lado, estava mergulhado em uma das belas histórias marítimas de Clark Russell, até que o uivo do vendaval vindo de fora pareceu se misturar com o texto, e o respingo da chuva se alonga no longo movimento das ondas do mar. Minha esposa estava visitando a casa de sua mãe e, por alguns dias, morei mais uma vez em meus antigos aposentos em Baker Street. Ora, disse eu, olhando para meu companheiro, aquela certamente foi a campainha. Quem poderia vir esta noite? Algum amigo seu, talvez? Exceto você mesmo, não tenho nenhum, ele respondeu. Eu não incentivo visitantes, um cliente, então? Se assim for, é um caso sério. Nada menos do que isso faria um homem sair em tal dia e em tal hora. Mas presumo que seja mais provável que seja algum amigo da senhoria. Contudo, Sherlock Holmes estava errado em sua conjectura, pois ouviu-se um passo no corredor e uma batida na porta. Ele esticou o longo braço para afastar a lâmpada de si e em direção à cadeira vazia onde um recém-chegado deveria sentar-se. Entre, disse ele. O homem que entrou era jovem, com cerca de 22 anos no exterior, bem vestido, com algo de refinamento e delicadeza no seu porte. O guarda-chuva que ele segurava na mão e seu longo e brilhante impermeável contavam sobre o clima violento pelo qual ele havia passado. Ele olhou ao redor, ansioso, sob o brilho da lâmpada, e pude ver que seu rosto estava pálido e seus olhos pesados, como os de um homem oprimido por uma grande ansiedade. Devo-lhe desculpas, disse ele, erguendo o pince-nez dourado até os olhos. Confio que não estou me intrometendo. Temo ter trazido alguns vestígios da tempestade e da chuva para o seu confortável quarto. Dê-me seu casaco e guarda-chuva, disse Holmes. Eles podem descansar aqui no anzol e logo estarão secos.
Você veio do sudoeste, pelo que vejo, sim, de Orson, aquela mistura de argila e giz que vejo nas suas biqueiras é bastante distinta. Vim pedir conselhos, isso é facilmente conseguido, e ajuda, isso nem sempre é tão fácil. Ouvi falar de você, Sr. Holmes. Ouvi do Major Prendergast como você o salvou no escândalo do Tankerville Club. Ah, claro. Ele foi injustamente acusado de trapacear nas cartas. Ele disse que você poderia resolver qualquer coisa. Ele falou demais, que você nunca apanha. Fui espancado 4 vezes, 3 vezes por homens e 1 vez por uma mulher. Mas o que é isso comparado com o número de seus sucessos? É verdade que geralmente tenho tido sucesso, então você pode ser assim comigo. Eu imploro que você aproxime sua cadeira do fogo e me favoreça com alguns detalhes sobre o seu caso. Não é comum, nenhum dos que vêm até mim é. Eu sou o último tribunal de apelação, e ainda assim eu questiono, senhor, se, em toda a sua experiência, você já ouviu uma cadeia de eventos mais misteriosa e inexplicável do que aquelas que aconteceram em minha própria família. Você me enche de interesse, disse Holmes. Por favor, forneça-nos os fatos essenciais desde o início, e depois poderei questioná-lo sobre os detalhes que me parecem mais importantes. O jovem puxou a cadeira e empurrou os pés molhados em direção ao fogo. Meu nome, disse ele, é John Openshaw, mas meus próprios assuntos têm, até onde posso entender, pouco a ver com esse negócio horrível. É uma questão hereditária, portanto, para lhe dar uma ideia dos fatos, devo voltar ao início do caso. Você deve saber que meu avô teve 2 filhos, meu tio Elias e meu pai José. Meu pai tinha uma pequena fábrica em Coventry, que ampliou na época da invenção da bicicleta. Ele era o titular da patente do pneu inquebrável Openshaw, e seu negócio teve tanto sucesso que ele conseguiu vendê-lo e se aposentar com uma bela competência. Meu tio Elias emigrou para a América quando era jovem e tornou-se fazendeiro na Flórida, onde se dizia ter se saído muito bem. Na época da guerra, ele lutou no exército de Jackson e depois sob o comando de Ord, onde se tornou coronel. Quando Lei depôs as armas, meu tio voltou para sua plantação, onde permaneceu por 3 ou 4 anos. Por volta de 1869 ou 1870 ele voltou para a Europa e adquiriu uma pequena propriedade em Sussex, perto de Orson. Ele havia feito uma fortuna considerável nos Estados Unidos, e o motivo para deixá-los foi sua aversão aos negros e sua aversão à política republicana de estender o direito de voto a eles. Ele era um homem singular, feroz e de temperamento explosivo, muito desbocado quando estava com raiva e de uma disposição muito reservada. Durante todos os anos em que viveu em Orson, duvido que alguma vez tenha posto os pés na cidade. Ele tinha um jardim e 2 ou 3 campos ao redor de sua casa, e lá fazia exercícios, embora muitas vezes, durante semanas a fio, nunca saísse do quarto. Bebia muito conhaque e fumava muito, mas não via sociedade e não queria amigos, nem mesmo o próprio irmão. Ele não se importou comigo, na verdade, ele gostou de mim, pois na época em que me viu pela primeira vez eu era um jovem de 12 anos ou mais. Isso seria no ano de 1878, depois de 8 ou 9 anos na Inglaterra. Ele implorou ao meu pai que me deixasse morar com ele e foi muito gentil comigo à sua maneira. Quando estava sóbrio, gostava de jogar gamão e damas comigo, e me fazia seu representante tanto junto aos empregados quanto entre os comerciantes, de modo que, aos 16 anos, já era o dono da casa. Eu guardava todas as chaves e podia ir aonde quisesse e fazer o que quisesse, desde que não perturbasse sua privacidade. Havia, porém, uma exceção singular, pois ele tinha um único quarto, uma despensa no meio do sótão, que ficava invariavelmente trancado e onde ele nunca permitia que eu ou qualquer outra pessoa entrasse. Com a curiosidade de um menino, espiei pelo buraco da fechadura, mas nunca consegui ver mais do que uma coleção de baús e fardos velhos, como seria de esperar em uma sala assim. Um dia, era março de 1883, uma carta com carimbo estrangeiro estava sobre a mesa, em frente ao prato do coronel. Não era comum para ele receber cartas, pois suas contas eram todas pagas em dinheiro vivo e ele não tinha nenhum tipo de amigo. Da Índia. Disse ele enquanto o pegava, carimbo de Pondichéry. O que pode ser isso? Abrindo-o apressadamente, saltaram 5 pequenas sementes secas de laranja, que caíram em seu prato. Comecei a rir disso, mas a risada saiu dos meus lábios ao ver seu rosto. Seu lábio havia caído, seus olhos estavam salientes, sua pele cor de massa de vidraceiro, e ele olhou para o envelope que ainda segurava em sua mão trêmula, kkk. Ele gritou, e então,
meus pecados me dominaram. O que foi, tio? Chorei. Morte, disse ele, e levantando-se da mesa retirou-se para seu quarto, deixando-me palpitando de horror. Peguei o envelope e vi rabiscada em tinta vermelha na aba interna, logo acima do chiclete, a letra K repetida 3 vezes. Não havia mais nada além das 5 sementes secas. Qual poderia ser a razão de seu terror avassalador? Saí da mesa do café da manhã e, ao subir a escada, encontrei-o descendo com uma chave velha e enferrujada, que devia pertencer ao sótão, numa das mãos, e uma caixinha de latão, parecida com um cofre, na outra. Eles podem fazer o que quiserem, mas eu ainda lhes darei xeque-mate apóstrofo, disse ele com um juramento. Diga a May que hoje vou querer acender a lareira no meu quarto e mande falar com Fordham, o advogado de Orson. Fiz o que ele ordenou e, quando o advogado chegou, pediram-me que subisse à sala. O fogo ardia intensamente e na lareira havia uma massa de cinzas pretas e fofas, como se fossem de papel queimado, enquanto a caixa de latão permanecia aberta e vazia ao lado dela. Ao olhar para a caixa, percebi, sobressaltado, que na tampa estava impresso o catriplo que eu havia lido pela manhã no envelope. Desejo que você, John, disse meu tio, testemunhe meu testamento. Deixo minha propriedade, com todas as suas vantagens e desvantagens, ao meu irmão, seu pai, de onde, sem dúvida, ela passará para você. Se você puder aproveitar em paz, tudo bem. Se você achar que não pode, siga meu conselho, meu rapaz, e deixe isso para seu inimigo mais mortal. Lamento lhe apresentar uma coisa tão ambígua, mas não posso dizer que rumo as coisas vão tomar. Por favor, assine o papel que o Sr. Fordham lhe mostrar. Assinei o papel conforme as instruções e o advogado levou-o consigo. O incidente singular causou-me, como você pode imaginar, a mais profunda impressão, e ponderei sobre ele e revirei-o de todas as maneiras em minha mente, sem ser capaz de concluir nada. No entanto, não consegui me livrar da vaga sensação de pavor que isso deixou para trás, embora a sensação tenha ficado menos intensa à medida que as semanas passavam e nada acontecesse que perturbasse a rotina habitual de nossas vidas. Pude ver uma mudança em meu tio, no entanto. Ele bebia mais do que nunca e estava menos inclinado a qualquer tipo de sociedade. Ele passava a maior parte do tempo em seu quarto, com a porta trancada por dentro, mas às vezes saía numa espécie de frenesi de embriaguez e saía correndo de casa e corria pelo jardim com um revólver na mão, gritando. Revelou que ele não tinha medo de ninguém e que não deveria ser enjaulado, como uma ovelha no curral, pelo homem ou pelo diabo. Quando esses acessos de calor terminavam, porém, ele entrava tumultuosamente pela porta, trancava-a e trancava-a atrás de si, como um homem que não consegue mais se defender do terror que está nas raízes de sua alma. Nessas ocasiões, tenho visto seu rosto, mesmo num dia frio, brilhar de umidade, como se tivesse acabado de sair de uma bacia. Bem, para encerrar o assunto, Sr. Holmes, e para não abusar de sua paciência, chegou uma noite em que ele fez uma daquelas investidas bêbadas das quais nunca mais voltou. Nós o encontramos, quando fomos procurá-lo, de bruços em um pequeno lago cheio de espuma verde, que ficava ao pé do jardim. Não havia sinal de qualquer violência e a água tinha apenas 60 centímetros de profundidade, de modo que o júri, tendo em conta a sua conhecida excentricidade, proferiu o veredicto de suicídio. Mas eu, que sabia como ele estremecia só de pensar na morte, tive muito trabalho para me convencer de que ele havia se esforçado para enfrentá-la. O assunto foi aprovado, porém, e meu pai assumiu a posse da propriedade de cerca de 14.000 libras, que estavam em seu crédito no banco. Um momento, interveio Holmes, sua declaração é, prevejo, uma das mais notáveis que já ouvi. Deixe-me saber a data em que seu tio recebeu a carta e a data de seu suposto suicídio. A carta chegou em 10 de março de 1883. Sua morte ocorreu 7 semanas depois, na noite de 2 de maio. Obrigado. Por favor, prossiga. Quando meu pai assumiu a propriedade de Orson, ele, a meu pedido, fez um exame cuidadoso do sótão, que estava sempre trancado. Encontramos ali a caixa de latão, embora seu conteúdo tivesse sido destruído. No interior da capa havia uma etiqueta de papel, com as iniciais de KKK repetidas e cartas, memorandos, recibos e um registro escrito abaixo. Presumimos que estes indicavam a natureza dos papéis que foram destruídos pelo coronel Opensal. De resto, não havia nada de muita importância no sótão, exceto uma grande quantidade de papéis e cadernos espalhados sobre a vida de meu tio na América.
Alguns deles eram da época da guerra e mostravam que ele havia cumprido bem o seu dever e tinha a reputação de soldado valente. Outros datavam da reconstrução dos estados do Sul e preocupavam-se principalmente com a política, pois evidentemente ele tinha desempenhado um papel importante na oposição aos políticos malvados que tinham sido enviados do Norte. Bem, foi no início de 1984 quando meu pai veio morar em Orson, e tudo correu tão bem conosco até janeiro de 1985. No quarto dia depois do Ano Novo, ouvi meu pai dar um grito agudo de surpresa enquanto nos sentávamos juntos à mesa do café da manhã. Lá estava ele, sentado com um envelope recém-aberto em uma das mãos e 5 sementes de laranja secas na palma estendida da outra. Ele sempre ria do que chamava de minha história de galo e touro sobre o coronel, mas parecia muito assustado e perplexo agora que a mesma coisa lhe ocorrera. Ora, o que isso significa, John? Ele gaguejou. Meu coração virou chumbo. É kkk, eu disse. Ele olhou dentro do envelope. É mesmo, ele gritou. Aqui estão as próprias cartas. Mas o que está escrito acima deles? Coloque os papéis no relógio de sol, li, espiando por cima do ombro dele. Que documentos? Que relógio de sol? Ele perguntou. O relógio de sol no jardim. Não há outro, eu disse, mas os papéis devem ser aqueles que são destruídos. Pô! Disse ele, agarrando-se fortemente à sua coragem. Estamos aqui numa terra civilizada e não podemos permitir tolices deste tipo. De onde vem essa coisa? De Dundee, respondi, olhando para o carimbo do correio. Alguma piada absurda, disse ele. O que eu tenho a ver com relógios de sol e papéis? Não prestarei atenção a tal absurdo. Eu certamente deveria falar com a polícia, eu disse. E ser ridicularizado por minhas dores. Nada do tipo. Então deixe-me fazer isso? Não, eu te proíbo. Não quero fazer barulho por causa de tal absurdo. Foi em vão discutir com ele, pois era um homem muito obstinado. Andei, porém, com o coração cheio de pressentimentos. No terceiro dia após a chegada da carta, meu pai saiu de casa para visitar um velho amigo seu, o Major Frebody, que comanda um dos fortes em Portsdown. Fiquei feliz por ele ter ido embora, pois me pareceu que ele ficava mais longe do perigo quando estava longe de casa. Nisso, porém, eu estava errado. No segundo dia de sua ausência, recebi um telegrama do Major, implorando-me que fosse imediatamente. Meu pai havia caído em um dos profundos poços de giz que abundam na vizinhança e estava caído sem sentidos, com o crânio quebrado. Corri até ele, mas ele faleceu sem nunca ter recuperado a consciência. Ao que parece, ele estava voltando de Fareão ao anoitecer e, como o país lhe era desconhecido e o poço de giz não estava cercado, o júri não hesitou em proferir o veredicto de morte por causas acidentais. Ao examinar cuidadosamente todos os fatos relacionados com sua morte, não consegui encontrar nada que pudesse sugerir a ideia de assassinato. Não havia sinais de violência, nem pegadas, nem roubo, nem registro de estranhos terem sido vistos nas estradas. E, no entanto, não preciso lhe dizer que minha mente estava longe de estar tranquila e que eu tinha quase certeza de que alguma trama suja havia sido tramada em torno dele. Desta maneira sinistra recebi minha herança. Você vai me perguntar por que não o descartei? Respondo porque estava convencido de que nossos problemas dependiam de alguma forma de um incidente na vida de meu tio e que o perigo seria tão premente em uma casa quanto em outra. Foi em janeiro de 1985 que meu pobre pai morreu, e 2 anos e 8 meses se passaram desde então. Durante esse tempo vivi feliz em Orson e comecei a ter esperança de que essa maldição tivesse passado da família e que tivesse terminado com a última geração. Entretanto, comecei a me consolar cedo demais. Ontem de manhã o golpe caiu da mesma forma que atingiu meu pai. O jovem tirou do colete um envelope amassado e, virando-se para a mesa, jogou sobre ele 5 pedacinhos secos de laranja. Este é o envelope, continuou ele. O carimbo postal é Londres, Divisão Oriental. Dentro estão as mesmas palavras que estavam na última mensagem do meu pai, kkk, e depois coloque os papéis no relógio de sol. O que é que você fez? Perguntou Holmes. Nada, nada? Para dizer a verdade, ele afundou o rosto nas mãos finas e brancas. Me senti impotente. Tenho me sentido como um daqueles pobres coelhos quando a cobra se contorce em sua direção. Parece que estou nas garras de algum mal irresistível e inexorável, contra o qual nenhuma previsão e nenhuma precaução podem proteger. Tut. Merda.
Gritou Sherlock Holmes. Você deve agir, cara, ou você está perdido. Nada além de energia pode salvá-lo. Não é hora para desespero, eu vi a polícia, mas eles ouviram minha história com um sorriso. Estou convencido de que o inspetor formou a opinião de que todas as cartas são brincadeiras e que as mortes de meus parentes foram na verdade acidentes, como afirmou o júri, e não deveriam estar relacionadas com as advertências. Holmes balançou as mãos cerradas no ar. Imbecilidade incrível. Ele chorou. Eles, no entanto, me permitiram um policial, que pode permanecer em casa comigo. Ele veio com você esta noite? Não. Suas ordens eram para ficar em casa. Novamente Holmes delirou no ar. Por que você veio até mim? Ele disse, e, acima de tudo, por que você não veio imediatamente? Eu não sabia. Foi só hoje que falei com o Major Prendergast sobre meus problemas e fui aconselhado por ele a procurá-lo. Na verdade já se passaram 2 dias desde que você recebeu a carta. Deveríamos ter agido antes disso. Suponho que você não tenha mais nenhuma evidência além daquela que nos apresentou, nenhum detalhe sugestivo que possa nos ajudar. Há uma coisa, disse John Openshaw. Ele vasculhou o bolso do casaco e, tirando um pedaço de papel descolorido e azulado, colocou-o sobre a mesa. Tenho alguma lembrança, disse ele, de que no dia em que meu tio queimou os papéis, observei que as pequenas margens não queimadas que ficavam entre as cinzas eram desta cor específica. Encontrei esta única folha no chão do quarto dele, e estou inclinado a pensar que pode ser um dos papéis que, talvez, tenha se espalhado entre os outros, e dessa forma escapou da destruição. Além da menção aos pips, não vejo que isso nos ajude muito. Eu mesmo penso que é uma página de algum diário particular. A escrita é, sem dúvida, do meu tio. Holmes moveu a luminária e nós dois nos inclinamos sobre a folha de papel, que mostrava, pela borda irregular, que ela realmente havia sido arrancada de um livro. O título era Março de 1869 e abaixo estavam os seguintes avisos enigmáticos. 4. Hudson veio. A mesma velha plataforma. 7. De destaque a Macaulay, Palmer e John Swain do St. Augustine. 9. Macaulay foi liberado. 10º. John Swain foi liberado. 12º. Visitei o Palmer. Tudo bem, obrigado, disse Holmes, dobrando o papel e devolvendo-o ao nosso visitante. E agora você não deve perder nem mais um instante. Não podemos perder tempo nem para discutir o que você me contou. Você deve chegar em casa imediatamente e agir. O que devo fazer? Só há uma coisa a fazer. Isso deve ser feito imediatamente. Você deve colocar este pedaço de papel que nos mostrou na caixa de latão que descreveu. Você também deve colocar uma nota informando que todos os outros papéis foram queimados por seu tio e que este é o único que resta. Você deve afirmar isso com palavras que lhes transmitam convicção. Tendo feito isso, você deve imediatamente colocar a caixa no relógio de sol, conforme indicado. Você entende? Inteiramente, não pense em vingança, ou qualquer coisa do tipo, no momento. Penso que podemos conseguir isso por meio da lei, mas temos a nossa teia para tecer, enquanto a deles já está tecida. A primeira consideração é eliminar o perigo urgente que o ameaça. A segunda é esclarecer o mistério e punir os culpados. Obrigado, disse o jovem, levantando-se e vestindo o sobretudo. Você me deu vida nova e esperança. Certamente farei o que você aconselha, não perca um instante. E, acima de tudo, cuide-se enquanto isso, pois não creio que possa haver dúvidas de que você está ameaçado por um perigo muito real e iminente. Como você volta? De trem de Waterloo, ainda não são 9. As ruas estarão lotadas, então confio que você estará em segurança. E ainda assim você não pode se proteger muito de perto. Estou armado, isso é bom. Amanhã começarei a trabalhar no seu caso. Vejo você em Orson, então? Não, seu segredo está em Londres. É lá que irei procurá-lo, então irei visitá-lo em um dia, ou em 2 dias, com notícias sobre a caixa e os papéis. Seguirei seu conselho em todos os detalhes. Ele apertou a nossa mão e se despediu. Lá fora o vento ainda gritava e a chuva batia e batia nas janelas. Essa história estranha e selvagem parecia ter chegado até nós do meio dos elementos loucos, soprada sobre nós como uma folha de algas marinhas em um vendaval, e agora ter sido reabsorvida por eles mais uma vez. Sherlock Holmes ficou sentado em silêncio por algum tempo, com a cabeça inclinada para frente e os olhos fixos no brilho vermelho do fogo.
Depois acendeu o cachimbo e, recostando-se na cadeira, observou os anéis azuis de fumaça enquanto se perseguiam até o teto. Penso, Watson, comentou finalmente, que de todos os nossos casos não tivemos nenhum mais fantástico do que este, salve, talvez, o signo dos quatro, bem, sim. Salve, talvez, isso. E, no entanto, este John Opensal parece-me estar caminhando em meio a perigos ainda maiores do que os Sholtos, mas você, perguntei, formou alguma concepção definida sobre quais são esses perigos? Não pode haver dúvida quanto à sua natureza, respondeu ele. Então o que são eles? Quem é esse KKK e por que ele persegue essa família infeliz? Sherlock Holmes fechou os olhos e apoiou os cotovelos nos braços da cadeira, com as pontas dos dedos juntas. O raciocinador ideal, observou ele, depois que lhe fosse mostrado um único fato em todos os seus aspectos, deduziria dele não apenas toda a cadeia de eventos que levou a ele, mas também todos os resultados que se seguiriam a ele. Isto. Assim como Cuvier poderia descrever corretamente um animal inteiro pela contemplação de um único osso, também o observador que compreendeu completamente um elo numa série de incidentes deveria ser capaz de expor com precisão todos os outros, tanto antes como depois. Ainda não apreendemos os resultados que só a razão pode alcançar. No estudo podem ser resolvidos problemas que têm confundido todos aqueles que procuraram uma solução com a ajuda dos seus sentidos. Para levar a arte, entretanto, ao seu mais alto nível, é necessário que o raciocinador seja capaz de utilizar todos os fatos que chegaram ao seu conhecimento, e isso por si só implica, como você verá prontamente, a posse de todo o conhecimento, o que, mesmo nestes dias de educação gratuita e enciclopédias, é uma realização um tanto rara. Não é tão impossível, entretanto, que um homem possua todo o conhecimento que possa ser útil para ele em seu trabalho, e isso eu me esforcei em fazer no meu caso. Se bem me lembro, você em uma ocasião, nos primeiros dias de nossa amizade, definiu meus limites de uma forma muito precisa. Sim, respondi, rindo. Era um documento singular. Filosofia, astronomia e política foram marcadas com 0, eu me lembro. Botânica variável, geologia profunda no que diz respeito às manchas de lama de qualquer região num raio de 80 km da cidade, química excêntrica, anatomia assistemática, literatura sensacional e registros criminais únicos, violinista, boxeador, espadachim, advogado e autoenvenenador por cocaína e tabaco. Esses, creio, foram os pontos principais da minha análise. Holmes sorriu ao ouvir o último item. Bem, disse ele, eu digo agora, como disse então, que um homem deve manter seu pequeno sótão cerebral abastecido com todos os móveis que provavelmente usará, e o resto ele pode guardar na madeira. Sala de sua biblioteca, onde ele pode obtê-lo se quiser. Agora, para um caso como o que nos foi apresentado esta noite, precisamos certamente de reunir todos os nossos recursos. Por favor, entregue-me a letra K da American Enciclopédia que está na prateleira ao seu lado. Obrigado. Agora consideremos a situação e vejamos o que dela se pode deduzir. Em primeiro lugar, podemos começar com uma forte presunção de que o coronel Opensal tinha alguma razão muito forte para deixar a América. Os homens da sua época não mudam todos os seus hábitos e trocam de bom grado o clima encantador da Flórida pela vida solitária de uma cidade provinciana inglesa. Seu extremo amor pela solidão na Inglaterra sugere a ideia de que ele tinha medo de alguém ou de alguma coisa, então podemos assumir como hipótese de trabalho que foi o medo de alguém ou de alguma coisa que o expulsou da América. Quanto ao que ele temia, só podemos deduzir isso considerando as formidáveis cartas que foram recebidas por ele e seus sucessores. Você notou os carimbos postais dessas cartas? O primeiro foi de Pondicherry, o segundo de Dundee e o terceiro de Londres, do leste de Londres. O que você deduz disso? Eles são todos portos marítimos. Que o escritor estava a bordo de um navio, excelente. Já temos uma pista. Não pode haver dúvida de que a probabilidade, a forte probabilidade, é que o escritor estivesse a bordo de um navio. E agora consideremos outro ponto. No caso de Pondicherry, decorreram 7 semanas entre a ameaça e o seu cumprimento, em Dundee foram apenas cerca de 3 ou 4 dias. Isso sugere alguma coisa? Uma distância maior para viajar, mas a carta também tinha um longo caminho a percorrer, então não vejo sentido, há pelo menos uma presunção de que a embarcação em que o homem ou homens se encontram é um veleiro. Parece que eles sempre enviam seu aviso ou sinal singular antes de iniciarem sua missão.
Você vê com que rapidez a escritura seguiu a placa quando veio de Dundee. Se tivessem vindo de Pondicherry num navio a vapor, teriam chegado quase imediatamente após a carta. Mas, na verdade, 7 semanas se passaram. Penso que essas 7 semanas representaram a diferença entre o barco postal que trouxe a carta e o navio à vela que trouxe o escritor. É possível, mais que isso. É provável. E agora você vê a urgência mortal deste novo caso, e por que eu aconselhei o jovem Opensal a ter cautela. O golpe sempre caiu no final do tempo que os remetentes levariam para percorrer a distância. Mas este vem de Londres e, portanto, não podemos contar com atrasos, bom Deus. Chorei. O que pode significar esta perseguição implacável? Os papéis que Opensal carregava são obviamente de vital importância para a pessoa ou pessoas no navio à vela. Acho que está bastante claro que deve haver mais de um deles. Um único homem não poderia ter cometido 2 mortes de forma a enganar o júri de um legista. Deve ter havido vários ali, e devem ter sido homens de recursos e determinação. Eles pretendem ter seus papéis, seja quem for o detentor deles. Dessa forma, você vê que KKK deixa de ser a inicial de um indivíduo e passa a ser o distintivo de uma sociedade, mas de que sociedade? Você nunca, disse Sherlock Holmes, inclinando-se para a frente e baixando a voz, você nunca ouviu falar da Ku Klux Klan? Eu nunca tenho. Holmes virou as folhas do livro sobre os joelhos. Aqui está, disse ele logo, Ku Klux Klan. Nome derivado da fantástica semelhança com o som produzido ao engatilhar um rifle. Esta terrível sociedade secreta foi formada por alguns ex-soldados confederados nos estados do Sul após a Guerra Civil, e rapidamente formou filiais locais em diferentes partes do país, nomeadamente no Tennessee, Louisiana, Carolinas, Geórgia e Florida. O seu poder foi usado para fins políticos, principalmente para aterrorizar os eleitores negros e para assassinar e expulsar do país aqueles que se opunham às suas opiniões. Seus ultrajes eram geralmente precedidos por um aviso enviado ao homem marcado em algum formato fantástico, mas geralmente reconhecido, um raminho de folhas de carvalho em algumas partes, sementes de melão ou sementes de laranja em outras. Ao receber isto, a vítima pode renunciar abertamente aos seus hábitos anteriores ou pode fugir do país. Se ele enfrentasse o assunto, a morte infalivelmente cairia sobre ele, e geralmente de uma maneira estranha e imprevista. Tão perfeita era a organização da sociedade, e tão sistemáticos os seus métodos, que dificilmente há um caso registrado em que alguém tenha conseguido enfrentá-la impunemente, ou em que qualquer um dos seus ultrajes tenha sido atribuído aos perpetradores. Durante alguns anos a organização floresceu apesar dos esforços do governo dos Estados Unidos e das melhores classes da comunidade do Sul. Eventualmente, no ano de 1869, o movimento entrou em colapso repentinamente, embora tenha havido surtos esporádicos do mesmo tipo desde aquela data. Você observará, disse Holmes, largando o volume, que a súbita dissolução da sociedade coincidiu com o desaparecimento de Opensal da América com seus jornais. Pode muito bem ter sido causa e efeito. Não é de admirar que ele e sua família tenham alguns dos espíritos mais implacáveis em seu encalço. Você pode compreender que este registro e diário podem implicar alguns dos primeiros homens do Sul, e que pode haver muitos que não dormirão bem à noite até que se recuperem, então a página que vimos, é tal como poderíamos esperar. Correu, se bem me lembro, enviou os pips para A, B e C, ou seja, enviou o aviso da sociedade para eles. Depois, há entradas sucessivas que a e B limparam, ou deixaram o país, e finalmente que C foi visitado, com, receio, um resultado sinistro para C. Bem, penso, doutor, que podemos deixar alguma luz nesta escuridão. Lugar, e acredito que a única chance que o jovem Opensal tem nesse meio tempo é fazer o que eu lhe disse. Não há mais nada a ser dito ou a ser feito esta noite, então entregue-me meu violino e vamos tentar esquecer por meia hora o tempo miserável e os modos ainda mais miseráveis de nossos semelhantes. Amanhã havia clareado e o sol brilhava com um brilho suave através do véu tênue que pairava sobre a grande cidade. Sherlock Holmes já estava tomando café da manhã quando desci. Você vai me desculpar por não esperar por você, disse ele. Prevejo que tenho um dia muito ocupado investigando o caso do jovem Opensal. Que passos você tomará? Perguntei. Vai depender muito dos resultados das minhas primeiras investigações. Afinal, talvez eu tenha que ir até Orson. Você não vai lá primeiro? Não, começarei pela cidade. Basta tocar a campainha e a empregada trará seu café.
Enquanto esperava, levantei o jornal fechado da mesa e olhei para ele. Estava apoiado em um título que causou um arrepio no meu coração. Holmes, gritei, você chegou tarde demais, ah! Disse ele, pousando a xícara, eu temia isso. Como foi feito? Ele falou com calma, mas pude ver que ele estava profundamente comovido. Meu olhar capturou o nome de Openshaw e o título Tragédia perto da ponte Waterloo. Aqui está o relato. Entre as 9 e as 10 da noite passada, o policial Cook, da divisão H, de serviço perto da ponte Waterloo, ouviu um grito de socorro e um barulho na água. A noite, porém, estava extremamente escura e tempestuosa, de modo que, apesar da ajuda de vários transeuntes, foi praticamente impossível efetuar um resgate. O alarme, porém, foi dado e, com a ajuda da polícia hídrica, o corpo acabou sendo recuperado. Descobriu-se que era o de um jovem cavalheiro cujo nome, como aparece em um envelope encontrado em seu bolso, era John Openshaw, e cuja residência ficava perto de Orson. Conjectura-se que ele pode ter descido às pressas para pegar o último trem da estação de Waterloo e que, em sua pressa e na extrema escuridão, perdeu o caminho e passou pela beira de um dos pequenos locais de desembarque de barcos a vapor fluviais. O corpo não apresentava vestígios de violência e não há dúvida de que o falecido foi vítima de um infeliz acidente, o que deverá ter o efeito de chamar a atenção das autoridades para o estado dos cais ribeirinhos. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos, Holmes mais deprimido e abalado do que eu jamais o vira. Isso fere meu orgulho, Watson, disse ele finalmente. É um sentimento mesquinho, sem dúvida, mas fere meu orgulho. Agora isso se torna um assunto pessoal para mim e, se Deus me der saúde, colocarei minha mão nessa gangue. Que ele viesse até mim em busca de ajuda e que eu o mandasse embora para a morte. Ele pulou da cadeira e caminhou pela sala com uma agitação incontrolável, com um rubor nas bochechas pálidas e um aperto e desabotoamento nervoso de suas mãos longas e finas. Eles devem ser demônios astutos, exclamou finalmente. Como eles poderiam tê-lo enganado lá embaixo? O embankment não está na linha direta para a estação. A ponte, sem dúvida, estava muito lotada, mesmo numa noite assim, para o seu propósito. Bem, Watson, veremos quem vencerá no longo prazo. Eu vou sair agora, para a polícia? Não, serei minha própria polícia. Quando eu tiver tecido a teia, eles poderão pegar as moscas, mas não antes. Passei o dia todo ocupado com meu trabalho profissional e já era tarde da noite quando voltei para Baker Street. Sherlock Holmes ainda não havia voltado. Eram quase 10 horas quando ele entrou, pálido e cansado. Foi até o aparador e, arrancando um pedaço do pão, devorou-o vorazmente, engolindo-o com um longo gole de água. Você está com fome, comentei. Morrendo de fome. Isso havia escapado da minha memória. Não comi nada desde o café da manhã, nada? Nem uma mordida. Não tive tempo para pensar nisso, e como você conseguiu? Bem, você tem alguma ideia? Eu os tenho na palma da minha mão. O jovem Openshaw não permanecerá sem vingança por muito tempo. Ora, Watson, vamos colocar neles a sua própria marca diabólica. Está bem pensado, o que você quer dizer? Tirou uma laranja do armário e, rasgando-a em pedaços, espremeu a semente sobre a mesa. Destes, ele pegou 5 e colocou-os num envelope. No interior da aba ele escreveu SH para Ju. Depois selou-a e endereçou-a a Capitão James Calhoun, barque Lone Star, Savannah, Geórgia. Isso o aguardará quando ele entrar no porto, disse ele, rindo. Isso pode lhe dar uma noite sem dormir. Ele descobrirá que isso é um precursor de seu destino tão certo quanto Openshaw achou antes dele. E quem é esse Capitão Calhoun? O líder da gangue. Eu ficarei com os outros, mas ele primeiro. Como você rastreou isso, então? Tirou do bolso uma grande folha de papel, toda coberta com datas e nomes. Passei o dia inteiro, disse ele, levando os registros do Lloyds e os arquivos dos papéis antigos, acompanhando a carreira futura de cada navio que atracou em Pondicherry em janeiro e fevereiro de 1983. Havia 36 navios de boa tonelagem relatados ali durante aqueles meses. Destes, o Lone Star, imediatamente atraiu minha atenção, pois, embora tenha sido relatado como tendo saído de Londres, o nome é aquele que é dado a um dos estados da União, Texas, eu acho. Eu não tinha e não tenho certeza de qual, mas eu sabia que o navio devia ser de origem americana, e então?
Pesquisei os registros de Dundee e quando descobri que a barca Lone Star estava lá em janeiro de 1985, minha suspeita tornou-se uma certeza. Perguntei então sobre os navios que estavam atualmente no porto de Londres. Sim, a Lone Star chegou aqui na semana passada. Desci até Albert Dock e descobri que ela havia sido levada rio abaixo pela maré alta esta manhã, com destino a Savannah. Telegrafei para Gravesend e soube que ela havia passado há algum tempo e, como o vento sopra de leste, não tenho dúvidas de que ela já passou dos Goodwins e não muito longe da ilha de Wight. O que você vai fazer então? Oh, eu tenho minha mão sobre ele. Ele e os dois imediatos são, pelo que descobri, os únicos nativos americanos no navio. Os outros são finlandeses e alemães. Sei também que os três estavam longe do navio ontem à noite. Recebi isso do estivador que está carregando a carga. Quando o navio chegar a Savannah, o barco postal terá levado esta carta, e o telegrama terá informado a polícia de Savannah que estes três cavalheiros são muito procurados aqui sob a acusação de assassinato. Há sempre uma falha, no entanto, nos melhores planos humanos, e os assassinos de John Openshaw nunca receberiam as sementes de laranja que lhes mostrariam que outro, tão astuto e tão resoluto como eles, estava no seu encalço. Muito longos e muito severos foram os vendavais equinociais daquele ano. Esperamos muito por notícias da estrela solitária de Savannah, mas nenhuma chegou até nós. Finalmente ouvimos que em algum lugar distante no Atlântico, um poste de popa quebrado de um barco foi visto balançando na calha de uma onda, com as letras LS gravadas nele, e isso é tudo o que saberemos sobre o destino da estrela solitária. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.